Tensão na América do Sul. A Venezuela aprova em referendo a proposta de anexar território que hoje pertence à Guiana. E os Estados Unidos iniciam exercícios militares na região, que fica na fronteira com o Brasil. A economia espanta o pessimismo e o PIB se mantém em alta. Mas há um sinal amarelo no horizonte com a falta de novos investimentos. O Mercosul se amplia com a chegada da Bolívia. Só que a posse de Javier Milei na Argentina gera incertezas para o bloco econômico. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Esta semana foram divulgados os números do PIB, Produto Interno Bruto, a economia brasileira. Havia uma previsão pessimista de que no terceiro trimestre do ano o PIB estaria em baixa, andando para trás, mas não se confirmou. Então os resultados divulgados esta semana, terceiro trimestre, o PIB cresceu pouco, 0,1%, mas só de não ter andado para trás já foi uma vitória. E no acumulado de 4 trimestres, ou seja, 12 meses, né? Quando você pega o acumulado, aí tem um crescimento bastante razoável do Produto Interno Bruto brasileiro, 3,1%, indicando que a economia resiste. Ela avança puxada pela agricultura, pelo setor de serviços, exportações e pelo consumo das famílias. Nós temos o gráfico aqui indicando os setores que mais avançaram. Mas há um sinal amarelo no horizonte. Os investimentos. Quando você pega o acumulado do ano, nos investimentos há uma queda. Uma queda de pouco mais de 1%. O que significa investimento? Significa assim quando a fábrica compra novas máquinas ou quando você investe em estrada, tudo aquilo que vai gerar produção no futuro. Não é a produção de agora, é a produção de daqui a 6 meses, 1 ano. Se o investimento está em baixa, significa que está comprometido o crescimento do futuro. Então, não é um bom sinal. Estamos segurando as pontas aqui no presente, mas com preocupações para o futuro. Por que isso acontece no entendimento de muitos economistas? Porque o Banco Central prolongou o ciclo de juros altos, lembram? O Lula cobrava, o presidente do Banco Central, tem que baixar os juros, e ele, não, vamos manter os juros altos. O que acontece quando os juros ficam altos? O empresário que tem dinheiro, ele não vai pegar o dinheiro dele e aplicar na ampliação de uma fábrica, na ampliação de um galpão para a distribuição de mercadorias, em novos caminhões. Ele vai deixar o dinheiro aplicado porque os juros estão rendendo mais. Então, isso gerou uma consequência ruim para a economia brasileira. O governo federal tem que destravar a economia urgentemente para que 2024 não seja um ano pior do que 2023. Então, é o esforço do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad aprovando uma série de reformas que tragam otimismo para os empresários e para que o dinheiro volte para a produção. Tem que haver um grande acordo no país para investimento em produção, valorizar a produção e não a ciranda econômica. É isso que nós vamos acompanhar ainda no finalzinho deste ano, nos primeiros meses de 2024. O que nos preocupa é que bem aqui ao lado, na América do Sul, um clima de tensão que não tem nada a ver com o Brasil, mas pode nos afetar. No fim de semana passado, a Venezuela aprovou em referendo a ideia de anexar território que pertence a outro país, a Guiana. A gente tem um mapa aqui. A região que a Venezuela reivindica chama-se Essequibo. É uma área grande que representa mais de 2/3 da Guiana, como a gente vê aqui no mapa, e fica bem na fronteira com a Venezuela e logo abaixo, fronteira com o Brasil também, ali no estado de Roraima. Foi aprovado com mais de 90% esse projeto de anexar Essequibo para a Venezuela. Aí todo mundo, isso aí é mais uma disputa política, não vai ter consequências. 2 dias depois do referendo, Nicolás Maduro convocou um pronunciamento e anunciou uma série de medidas. Ele criou uma área de administração militar em Essequibo, que oficialmente pertence a outro país, mas ele já nomeou inclusive um general venezuelano para dirigir aquela área. Criou uma divisão também
da PDVSA, que é a Companhia de Petróleo venezuelana, para operar em Essequibo, uma divisão só para aquele pedaço ali de Essequibo. Fora isso, propôs a criação de um novo estado venezuelano, que teria justamente o nome de Essequibo, e anunciou que o mapa da Venezuela, a partir de agora, incorpora esse território. Então, é uma tensão muito grande, porque abre assim especulações. Como é que a Venezuela vai fazer? Vai mandar tropas para lá e tomar o território? Bem, há também todo um debate, e para a gente compreender o contexto, que eu vejo gente falando assim, esse Maduro é maluco, inventou essa história do nada. Essa história de Essequibo, esse território, a gente não ouve falar aqui no Brasil, mas tem mais de 150 anos que os venezuelanos reivindicam esse território. Não é uma invenção do Nicolás Maduro. Só para a gente recuperar um pouco da história. Quando a Venezuela ficou independente lá no começo do século XIX, esse pedaço de terra, que é grande, fazia parte do território venezuelano. Só que bem ali ao lado se instalou o Império Britânico. Lembram quando a gente estudava Guiana Inglesa? Ali era um território que pertencia aos britânicos. E o que eles fizeram? Uma área de floresta, pouco povoada, eles foram ganhando esse território para a Guiana Inglesa. Para a Guiana Inglesa. Mandaram vários exploradores e foram empurrando a fronteira. No final do século XIX houve um tratado internacional, com muita influência dos europeus e tal, reconhecendo, agora isso aí é da Inglaterra, não pertence mais à Venezuela. Os venezuelanos nunca aceitaram essa decisão. Mais adiante, governos venezuelanos passaram a reivindicar esse equívoco. E governos que não tinham nada a ver com esquerda, com Maduro, com chavismo, lá em 1960 e pouco. Então, a sociedade venezuelana há muito tempo reivindica a retomada desse território que, no entendimento deles, foi tomado pelos britânicos. E hoje pertence à Guiana, que deixou de ser uma colônia britânica e é um país independente. Bom, por que tem toda essa disputa? Porque tem petróleo. A ExxonMobil explora petróleo, principalmente no mar ali na frente da Guiana. E os venezuelanos dizem, isso aqui é uma operação econômica, a Exxon tem interesse, só que esse território é da Venezuela. O que vai acontecer? Os Estados Unidos já se posicionaram em favor da Guiana. Anunciaram manobras, operações militares, principalmente aéreas, para fustigar os venezuelanos. E o Brasil? O risco é isso transbordar para a fronteira brasileira. O Brasil mandou blindados, mandou tropas para reforçar ali as fronteiras. O problema não é com o Brasil, mas pode gerar instabilidade para nós. E é um desafio à liderança brasileira na América do Sul. Vai ficar muito ruim para o Brasil estourar um conflito e os Estados Unidos terem que vir e instalarem uma base para proteger a Guiana e para proteger a exploração de petróleo por parte da Exxon, que nada mais é do que a Esso. Então, é um movimento de muita instabilidade. O Nicolás Maduro tomou essa atitude agora porque ele precisa se fortalecer. O ano que vem tem eleições na Venezuela. Ele está ameaçado pela oposição. Mas para a gente entender, tanto o Maduro quanto a oposição de direita ao Maduro, os dois lados dizem que esse Essequibo é deles, é da Venezuela. É mais ou menos que nem as Ilhas Malvinas para os argentinos. É uma questão de orgulho nacional e é um território que eles consideram historicamente pertencer à Venezuela. Só que provocar esse tipo de instabilidade agora que o mundo já está com tanta instabilidade na faixa de Gaza, na Ucrânia, é mais um foco e bem aqui na nossa fronteira. Me parece que o Maduro não quer a guerra de verdade. Ele quer justamente essa instabilidade, ele quer mostrar para o povo da Venezuela, eu luto pelos nossos direitos, né, pelo orgulho nacional, mas é muito perigoso. Qualquer fagulha pode fazer isso transbordar para uma guerra e seria uma guerra aqui na fronteira com o Brasil no momento que a gente precisa de estabilidade e de recuperação econômica. Tomara que o Brasil consiga mediar esse conflito, que isso se resolva com tratados internacionais e não com as armas e nem com a guerra. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que usou a truculência, a polícia militar, para reprimir com muita violência manifestantes que estavam contra a privatização da Sabesp. Para quem é de fora de São Paulo, né? Sabesp é a empresa de águas,
uma das maiores do mundo, que funciona bem, empresa estatal, estadual, a joia da coroa no governo do estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa esse projeto que autoriza a privatização da Sabesp. Liberou um monte de emendas, teve a oposição do PT, do PSOL, dos partidos de esquerda, mas por larga margem foi aprovado. E olha as imagens, a gente tem aqui manifestantes reprimidos, violência, truculência. Enquanto o mundo está revertendo a privatização de serviços públicos como água e energia, países como a França e outros que tinham privatizado e estão voltando atrás, porque não funciona, são serviços onde não há concorrência. O povo de São Paulo já sabe desse problema com a Enel, que é a empresa de energia. Algumas semanas atrás, um grande apagão, não tem equipe para dar manutenção, porque é privado. Então eles demitiram as equipes de manutenção para aumentar o lucro. O que interessa é o lucro. Imagine água, que é um bem, é o básico para a vida de qualquer um, privatizado. E não tem concorrência, não é que você pode escolher, esse serviço não está bom, vou pegar outro. Só tem uma rede de fornecimento de água. E no mundo inteiro é assim. As pesquisas mostram que a maior parte da população de São Paulo está contra a privatização. E ainda assim o Tarcísio está bancando. Por quê? Olha, no passado, os tucanos, o PSDB, também tinham essa agenda privatista. Privatiza tudo e tal. Ficaram com essa imagem de privatizantes, mas eles não tinham essa base popular bolsonarista. O Tarcísio, que vem do bolsonarismo, com essa agenda conservadora e tal, ele tenta colocar um pé em cada canoa. Ele se mantém bolsonarista, continua indo nos eventos com o Bolsonaro, mas com a privatização da Sabesp ele quer sinalizar para Faria Lima e para os empresários: eu sou confiável, eu sou a pessoa que vocês precisam não só em São Paulo, mas pensando em voos maiores politicamente nacionais. O Tarcísio quer ser o sucessor do Bolsonaro, né, tendo um pé no privatismo, outro pé na truculência bolsonarista. Perigoso politicamente e perigoso para o povo paulista, que a médio prazo vai pagar, porque o serviço vai piorar e o preço da água certamente vai subir. O governador de São Paulo na panela de pressão. Nosso cafezinho esta semana vai para o trabalho paciente, prolongado de diplomacia que permitiu a construção do Mercosul, o mercado comum, que é uma força econômica e também política aqui na América do Sul. É um trabalho que não começou agora. É um trabalho do Estado brasileiro e dos outros países. Iniciado lá na época do Sarney, depois com Fernando Henrique, foi adiante com Lula, Dilma, com o Temer e o Bolsonaro, andou um pouco para trás, mas não parou também. De início, eram só 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Depois houve a entrada da Venezuela, mas com as instabilidades na Venezuela, disputas políticas, a Venezuela foi suspensa do Mercosul. E agora, a consolidação com a entrada do 5º membro permanente, a Bolívia. O evento aconteceu no Rio de Janeiro. O Congresso brasileiro já havia aprovado a entrada da Bolívia, era o último país que faltava fazer essa aprovação. O presidente Lula assinou e agora teve um encontro com os chefes de Estado e com o presidente boliviano, o Arce. Isso é importante para o Brasil, porque o bloco econômico é liderado pelo Brasil, é um bloco com tarifas comuns, facilita a exportação dos produtos brasileiros para o mercado da Argentina, da Bolívia, Uruguai, Paraguai. Vamos dizer, não é tão grande assim, mas para nós, que temos dificuldades para concorrer com os chineses, é um dos poucos mercados em que o Brasil ainda consegue vender produtos industrializados e não só produtos primários da agricultura. Então é importância econômica. As pessoas associam muito a placa de carro, né, unificada, ou então, agora o passaporte, quem viaja, o passaporte é do Mercosul. Mas além disso, tem o peso econômico e tem o peso político, consolidando a liderança do Brasil e mostrando a importância desse trabalho diplomático. O que preocupa é que a Argentina, que é o principal sócio do Mercosul ao lado do Brasil, acabou de eleger o Javier Milei, toma posse nesse fim de semana,
com a presença dos bolsonaristas. O Bolsonaro e os bolsonaristas estão fazendo uma espécie de uma excursão de extrema-direita para apoiar o Milei, que já disse que é contra o Mercosul, né, tem relações difíceis com o Brasil, tanto que o Lula nem vai à posse. Então vai ter que ser um trabalho de paciência para manter a Argentina, trabalhar com os empresários, com os setores democráticos da Argentina e manter essa construção, que agora incorporou a Bolívia e no futuro tomara que incorpore outros países aqui da América do Sul, com o retorno da Venezuela, quem sabe Colômbia, Equador e outros países, para a gente aumentar cada vez mais o peso desse bloco, que tem uma importância estratégica para as pretensões brasileiras, políticas e principalmente para a economia brasileira. Um cafezinho para o Mercosul, bem-vindo à Bolívia e parabéns à diplomacia brasileira.